Ela era tímida, guardava um segredo e nunca havia sido tocada. Todos a ignoravam, até o CEO entrar em sua vida e dizer: "Esperei por você a vida toda." O que havia entre eles que nem o tempo conseguiu apagar? Inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. O som do despertador ecoou pelo pequeno apartamento em Cidade Tiradentes às 5:30 da manhã. Sofia Mendes abriu os olhos lentamente, observando o teto manchado pela umidade que há meses prometia a si mesma que pintaria. Mais um dia igual aos outros começava, e ela já sentia o peso familiar da rotina pressionando seus ombros. Levantou-se em silêncio, tomando cuidado para não acordar sua mãe, Dona Célia, que dormia no quarto ao lado. Aos 24 anos, Sofia ainda dividia o apartamento de 2 cômodos com a mãe, que trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para complementar a renda familiar. Não era por escolha que permanecia ali, mas por necessidade. Seu salário como assistente administrativa mal cobria as despesas básicas da casa. No banheiro minúsculo, Sofia observou seu reflexo no espelho rachado. Cabelos castanhos lisos e sem vida, olhos amendoados que sempre pareciam assustados, pele pálida que raramente via o sol. Suspirou baixinho enquanto prendia os cabelos em um coque simples, o mesmo penteado de sempre, prático e discreto. Sua mãe sempre dizia que ela era bonita, mas Sofia sabia que mães sempre mentiam sobre essas coisas. O trajeto até a estação de trem levava 20 minutos a pé. Sofia caminhava apressada pelas ruas ainda escuras, evitando olhar diretamente para as pessoas que passavam. Era mais seguro assim, passar despercebida, não chamar atenção. Durante os 50 minutos de viagem até o centro de São Paulo, ela se espremia entre outros passageiros silenciosos, todos perdidos em seus próprios mundos, todos lutando para sobreviver a mais um dia na metrópole. A Martins em Associados ficava no 12º andar de um prédio comercial na região da Sé. Sofia trabalhava lá há 2 anos como assistente administrativa, organizando documentos, atendendo telefones e fazendo café para os advogados. Era um emprego que pagava pouco, mas era estável, e estabilidade era tudo o que ela podia pedir. "Bom dia, Sofia", cumprimentou Mariana, a recepcionista, quando ela passou pela entrada. Mariana era tudo o que Sofia gostaria de ser. Confiante, comunicativa, sempre sorrindo. "Você viu as caixas na sua mesa? Parece que temos trabalho extra hoje." Sofia assentiu timidamente e seguiu para sua mesa no fundo do escritório, próxima à janela que dava vista para outros prédios cinzentos. Realmente havia várias caixas empilhadas ao lado de sua mesa, cheias de documentos que precisavam ser organizados e arquivados. Ela suspirou, tirou sua bolsa surrada do ombro e se preparou para mais um dia de invisibilidade. Não sabia que, naquele exato momento, do outro lado da cidade, em uma cobertura luxuosa na Faria Lima, alguém pensava nela. Rafael Carvalho ajustou o nó da gravata italiana enquanto observava a paisagem de São Paulo através das janelas floor-to-ceiling de seu escritório. Aos 32 anos, ele havia construído um império no setor de consultoria empresarial, adquirindo pequenas firmas e transformando-as em operações lucrativas. Hoje seria mais um dia de conquista. A Martins em Associados seria oficialmente incorporada ao Grupo Carvalho. "Senhor Rafael", a voz de sua assistente pessoal, Beatriz, ecoou pelo interfone. "O carro está pronto. A reunião na Martins em Associados está marcada para as 9. "Obrigado, Beatriz. Estarei descendo em 5 minutos." Rafael pegou sua pasta de couro legítimo e deu uma última olhada no espelho do banheiro privativo. Terno Hugo Boss azul marinho, sapatos italianos recém-engraxados, cabelo negro perfeitamente penteado. A imagem do sucesso, como sempre. Mas por trás dessa fachada impecável, uma inquietação constante o consumia. A sensação de que algo estava faltando em sua vida perfeita demais. Durante o trajeto de Mercedes até o centro da cidade, Rafael revisou mentalmente os detalhes da aquisição. A Martins em Associados era pequena, com apenas 12 funcionários, mas tinha potencial. Mais importante que isso, havia algo ou alguém naquele escritório que o intrigava há meses. 6 meses atrás, durante sua primeira visita técnica à empresa, ele a havia visto. Uma moça jovem sentada no fundo do escritório,
organizando documentos com uma concentração quase meditativa. Havia algo em seus movimentos delicados, na forma como ela parecia completamente absorta em seu trabalho, que chamou sua atenção de uma forma que não conseguia explicar. Quem é aquela moça? Havia perguntado discretamente ao Sr. Martins, o proprietário. Ah, a Sofia. Excelente funcionária. Muito responsável, nunca falta, trabalha em silêncio. Honestamente, às vezes esqueço que ela está lá, mas o escritório funcionaria muito pior sem ela. Esqueciam que ela estava lá. A frase havia ecoado na mente de Rafael por dias. Como alguém podia esquecer uma presença tão singular, porque era isso que ela era, singular. Em um mundo onde todas as mulheres que conhecia competiam por atenção, falavam alto, riam de forma exagerada e se vestiam para impressionar, aquela moça simplesmente existia, autêntica e sem artifícios. Durante os meses seguintes, Rafael encontrou desculpas para visitar a Martins em Associados com mais frequência do que o necessário. Sempre profissional, sempre com uma razão legítima, mas secretamente esperando vê-la novamente. Observava como ela interagia com os colegas, sempre educada, mas mantendo certa distância. Como ela sorria timidamente quando alguém a cumprimentava. Como ela parecia se recolher ainda mais quando percebia que estava sendo observada. Agora, enquanto o Mercedes se aproximava do prédio comercial, Rafael sentia uma mistura estranha de expectativa e nervosismo. Hoje não seria apenas uma aquisição empresarial. Hoje ele finalmente teria uma razão real para conversar com ela, para descobrir quem era a mulher por trás daqueles olhos tímidos que o assombravam há meses. O motorista estacionou em frente ao prédio e Rafael desceu, ajeitando o paletó. Não fazia ideia de que, 16 andares acima, Sofia Mendes organizava papéis completamente alheia ao fato de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Sofia estava organizando a 10ª caixa de documentos quando ouviu a movimentação no escritório. Vozes masculinas, passos firmes, o som inconfundível de uma reunião importante acontecendo. Ela ergueu os olhos discretamente e viu o Sr. Martins caminhando apressado em direção à sala de conferências, seguido por um homem alto de terno escuro. Atenção, pessoal! Sr. Martins bateu palmas para chamar a atenção de todos os funcionários. Gostaria de apresentar o Sr. Rafael Carvalho, do Grupo Carvalho. Temos uma novidade importante para compartilhar. Sofia sentiu o estômago se contrair. Novidade importante nunca era boa coisa em escritórios pequenos como aquele. Geralmente significava demissões ou mudanças drásticas. Ela abaixou a cabeça, fingindo estar concentrada nos papéis, mas seu coração batia acelerado. Como alguns de vocês já sabem, continuou o Sr. Martins, nossa empresa passará a fazer parte do Grupo Carvalho. Isso significa mais oportunidades, melhores recursos e, principalmente, estabilidade para todos nós. As palavras pareciam distantes para Sofia. Ela sempre soube que esse dia chegaria. Pequenas empresas eram constantemente engolidas pelas maiores. Sua preocupação imediata era simples. Será que manteria o emprego? Gostaria de falar individualmente com cada funcionário ao longo desta semana, disse uma voz grave e firme. Sofia reconheceu imediatamente que era o homem do terno, Rafael Carvalho, para conhecer melhor a equipe e entender como cada um pode contribuir com a nova estrutura. Os colegas começaram a murmurar entre si, alguns parecendo animados com as mudanças, outros claramente preocupados. Sofia permaneceu em silêncio, desejando poder se tornar ainda mais invisível do que já era. Sofia Mendes. Ela levantou a cabeça bruscamente ao ouvir seu nome. Rafael Carvalho estava parado a poucos metros de sua mesa, olhos escuros fixos nela. Por um momento ela esqueceu como respirar. Sim, senhor, conseguiu murmurar, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Gostaria de conversar com a senhorita hoje à tarde, se possível. Digamos às 3 horas? Sofia assentiu rapidamente, incapaz de formar palavras. Ele sorriu, um sorriso gentil que não combinava com a imagem séria que ela havia criado na cabeça, e se afastou para falar com outros funcionários. O resto da manhã passou como um borrão. Sofia não conseguia se concentrar em nada. Suas mãos tremiam enquanto organizava os documentos. Às 3 horas, ela estaria cara a cara com o homem mais poderoso que já havia conhecido, e a única coisa que conseguia pensar
Era em todas as formas que poderia se humilhar durante a conversa. Calma, Sofia, murmurou Mariana, aproximando-se de sua mesa durante o intervalo do almoço. Você está pálida, tudo bem? Estou nervosa com a conversa desta tarde, admitiu Sofia, mexendo no sanduíche que havia trazido de casa sem conseguir comer. Olha, entre nós... Mariana baixou a voz. Ouvi dizer que ele não está aqui para demitir ninguém, pelo contrário, querem expandir a equipe. E você é uma das funcionárias mais competentes daqui. Não tem com o que se preocupar. Sofia assentiu, tentando se convencer de que Mariana estava certa. Mas a sensação de que sua vida estava prestes a mudar permanecia forte em seu peito. Às 3 horas em ponto, Rafael bateu levemente na porta da pequena sala de reuniões onde Sofia esperava, as mãos entrelaçadas no colo, olhando fixamente para a mesa de madeira arranhada. Boa tarde, Sofia. Ele entrou carregando uma pasta e 2 copos de café. Trouxe um café para você. Notei que sempre bebe café durante a tarde. Sofia ergueu os olhos, surpresa. Como ele havia notado isso? Obrigada, Sr. Carvalho, murmurou, aceitando o copo com mãos trêmulas. Pode me chamar de Rafael, por favor. Ele se sentou na cadeira em frente a ela, e Sofia percebeu que ele havia escolhido propositalmente a cadeira mais distante, como se quisesse que ela se sentisse mais à vontade. Não precisa ficar nervosa. Esta conversa é apenas para nos conhecermos melhor. Sim, senhor, Rafael. Ela corrigiu rapidamente, sentindo as bochechas esquentarem. Rafael abriu a pasta e retirou alguns papéis. Li seu histórico na empresa. 2 anos sem uma única falta. Sempre pontual. Nunca houve reclamações sobre seu trabalho. Sr. Martins fala muito bem de você. Sofia assentiu em silêncio, sem saber o que responder. Elogios sempre a deixavam desconfortável. Conte-me um pouco sobre você. Rafael continuou, sua voz mais suave. O que gosta de fazer quando não está trabalhando? A pergunta a pegou de surpresa. Era pessoal demais para uma entrevista profissional. Eu gosto de ler, respondeu hesitante. E ajudo minha mãe em casa. Que tipo de livros? Romance, principalmente. Alguns clássicos brasileiros também. Sofia se arrependeu imediatamente de ter mencionado romance. Parecia tão juvenil. Machado de Assis? Os olhos de Sofia se iluminaram pela primeira vez desde que ele entrara na sala. Dom Casmurro é meu favorito, li 5 vezes. Rafael sorriu e havia algo genuíno naquele sorriso que fez o coração de Sofia acelerar. Capitu é culpado ou inocente? Inocente, respondeu sem hesitar. Bentinho é que era ciumento e possessivo. Ele destruiu o próprio casamento com suas paranoias. Interessante perspectiva. Rafael se inclinou ligeiramente para a frente. A maioria das pessoas que conheço acredita na culpa dela. A maioria das pessoas não entende como é ser julgada sem ter feito nada de errado, Sofia disse, e imediatamente corou, percebendo que havia revelado mais sobre si mesma do que pretendia. Houve um momento de silêncio, mas não era desconfortável. Rafael a observava com uma intensidade que a fazia se sentir exposta, mas não de forma negativa. Era como se ele realmente a visse, não apenas a funcionária tímida, mas a pessoa por trás da timidez. Sofia, ele disse finalmente, gostaria de fazer uma proposta, não apenas sobre seu trabalho, mas sobre sua carreira. Ela o encarou confusa. Estou precisando de uma assistente pessoal, alguém organizada, confiável, discreta, alguém em quem eu possa confiar completamente. Rafael fez uma pausa. O salário seria 3 vezes o que você ganha atualmente, mais benefícios. Você teria seu próprio escritório, trabalharia diretamente comigo. Sofia piscou várias vezes, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Por quê? Por que eu? Porque nos últimos 6 meses, toda vez que vim a este escritório, você foi a única pessoa que me chamou a atenção pela sua autenticidade. Você não tenta impressionar ninguém, não finge ser quem não é. Em um mundo cheio de pessoas falsas, isso é refrescante. 6 meses? Sofia franziu a testa. Mas você só começou a vir aqui há 2 meses para a aquisição... Rafael hesitou por um momento, como se tivesse revelado mais do que pretendia. Na verdade, comecei a observar esta empresa muito antes disso, e você sempre esteve nos meus relatórios. Sofia sentiu o mundo girar levemente. Ele havia estado observando especificamente ela. Por quê?
O que havia nela que poderia interessar a um homem como Rafael Carvalho? Não precisa responder agora. Ele continuou rapidamente, percebendo sua confusão. Pense com calma. Converse com sua família. Mas Sofia... Ele se levantou, estendendo a mão para ela. Acredito que você tem muito mais potencial do que imagina. Sofia olhou para a mão estendida por um longo momento antes de tocá-la brevemente. A pele dele era quente, e ela sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Era a primeira vez que um homem a tocava de forma tão gentil, tão respeitosa. Quando ele saiu da sala, Sofia permaneceu sentada, olhando para a própria mão que havia tocado a dele. Sua vida ordenada e previsível havia acabado de ser virada de cabeça para baixo, e ela não fazia ideia do que fazer com isso. Sofia chegou em casa naquela noite com a cabeça fervilhando. O apartamento pequeno em Cidade Tiradentes nunca havia parecido tão apertado quanto agora, quando sua mente estava cheia de possibilidades que jamais havia considerado. Ela encontrou sua mãe, Dona Célia, na cozinha minúscula, preparando o jantar depois de um dia exaustivo limpando casas. "Filha, você está estranha hoje", observou Dona Célia, sem levantar os olhos da panela onde refogava cebolas. "Aconteceu alguma coisa no trabalho?" Sofia se sentou na cadeira de fórmica da pequena mesa da cozinha, ainda tentando organizar os pensamentos. Como explicar para sua mãe que um homem rico e poderoso havia oferecido a ela uma oportunidade que parecia boa demais para ser verdade? "Mãe, preciso conversar com a senhora sobre uma coisa importante." Dona Célia finalmente se virou, secando as mãos no avental desbotado. Aos 48 anos ela parecia mais velha. As mãos calejadas pelo trabalho pesado, os cabelos grisalhos sempre presos em um coque simples, os olhos cansados, mas ainda cheios de amor pela filha única. "O que foi, minha filha? Você está me preocupando. Nossa empresa foi comprada por um grupo maior. O novo dono... Ele me ofereceu um emprego como assistente pessoal dele." Sofia fez uma pausa, respirando fundo. O salário seria 3 vezes maior do que ganho agora. Dona Célia arregalou os olhos. 3 vezes? Sofia, isso é mais de 4.000 reais por mês. Eu sei, mãe, parece bom demais para ser verdade. Sofia brincou nervosamente com a barra da blusa. Mas eu não entendo por que ele me escolheu. Tem outras pessoas mais qualificadas, mais experientes. Não fale assim, Sofia Maria. Dona Célia se sentou na cadeira em frente à filha, pegando suas mãos. Você é inteligente, responsável, honesta. Qualquer patrão com 2 dedos de testa veria isso. Mas, mãe, e se eu não conseguir? E se ele perceber que cometeu um erro? A voz de Sofia saiu embargada. Eu nunca fui assistente de ninguém importante. Não sei como me comportar nesse mundo. Dona Célia apertou as mãos da filha com mais força. Escuta aqui, minha menina. Você acha que eu sabia como limpar casas de rico quando comecei? Você acha que eu nasci sabendo? A gente aprende fazendo, Sofia. E você sempre foi boa em aprender. Mas e se... E se nada? Dona Célia interrompeu com aquela firmeza que só as mães sabem ter. Há 24 anos eu trabalho duro para que você tenha oportunidades que eu nunca tive. Não vou deixar você recusar uma bênção dessas por medo. Sofia olhou para as mãos calejadas da mãe, segurando as suas. Quantas madrugadas Dona Célia havia acordado para trabalhar? Quantas vezes ela havia chegado em casa exausta, mas ainda encontrava energia para ajudar Sofia com os estudos? Quantos sonhos ela havia posto de lado para que a filha pudesse ter uma vida melhor? Você acha que eu deveria aceitar? Filha, eu acho que você deveria parar de se achar menos do que é. Dona Célia sorriu, e naquele sorriso, Sofia viu todo o orgulho e amor que uma mãe pode sentir. Você é especial, Sofia. Talvez seja a hora de você acreditar nisso também. Naquela noite, Sofia demorou para dormir. Deitada em sua cama de solteiro, olhando para o teto manchado, ela imaginava como seria trabalhar ao lado de Rafael Carvalho todos os dias. A lembrança do sorriso dele, da forma respeitosa como ele havia falado com ela, do interesse genuíno em suas opiniões sobre literatura, tudo isso a fazia sentir algo que nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez na vida, alguém a havia visto. Realmente visto. E talvez, apenas talvez, ela estivesse pronta para ser vista. Uma semana depois, Sofia estava parada em frente ao espelho do banheiro, tentando reconhecer a mulher que a encarava de volta. Com o primeiro adiantamento do salário,
Ela havia comprado roupas novas, nada extravagante, mas peças bem cortadas que realçavam sua figura delicada. A blusa azul marinho combinava com seus olhos e a saia preta, na altura do joelho, a fazia parecer mais profissional. Ela havia até mesmo ido a um salão de beleza barato no bairro, onde cortaram alguns centímetros de seu cabelo e o modelaram de uma forma que emoldurava seu rosto. "Você está linda, filha", disse Dona Célia, aparecendo na porta do banheiro com uma xícara de café. "Mal posso acreditar que minha menina vai trabalhar na Faria Lima." Sofia sorriu nervosamente, aceitando o café. Faria Lima, o coração financeiro de São Paulo. Lugar onde ela nunca havia imaginado que poria os pés, muito menos que trabalharia. O trajeto de transporte público até lá levou 2 horas, mas Sofia não se importou. Ela observava a cidade mudando gradualmente através da janela do ônibus, os prédios ficando mais altos, as ruas mais largas, as pessoas mais bem vestidas. Era como viajar para outro mundo. O edifício do Grupo Carvalho era impressionante. 30 andares de vidro e aço que refletiam o céu azul da manhã. Sofia se sentiu minúscula, caminhando através do lobby de mármore, seus passos ecoando no silêncio elegante. Sofia Mendes, uma mulher loira e impecavelmente vestida, se aproximou dela na recepção. "Sou Beatriz, assistente executiva do Sr. Rafael. Seja bem-vinda." "Obrigada", Sofia murmurou, seguindo Beatriz até o elevador. "Você vai adorar trabalhar aqui." Beatriz conversou animadamente enquanto subiam. "O Sr. Rafael é um chefe excelente, exigente, mas justo. E ele falou muito bem de você." Falou muito bem dela? Sofia se perguntou o que exatamente Rafael havia dito sobre ela. O 28º andar era um mundo à parte. Pisos de madeira nobre, obras de arte nas paredes, uma vista deslumbrante da cidade através de janelas gigantescas. Sofia teve que fazer um esforço consciente para não ficar de boca aberta. "Este será seu escritório." Beatriz abriu a porta de uma sala menor, mas ainda assim maior que qualquer espaço que Sofia já havia chamado de seu. Havia uma mesa elegante de madeira escura, uma cadeira ergonômica, um computador novo e uma vista parcial da cidade. "O Sr. Rafael está em reunião agora, mas pediu para você se instalar primeiro." Sozinha em seu novo escritório, Sofia se sentou cuidadosamente na cadeira, como se pudesse quebrá-la. Tudo ali era tão diferente de sua mesa no fundo do escritório da Martins em Associados. Aqui, ela tinha privacidade, luz natural, até mesmo um pequeno vaso com flores frescas na mesa. "Bom dia, Sofia." Ela se virou rapidamente e viu Rafael parado na porta. Ele usava um terno cinza que realçava seus olhos escuros, e havia algo em sua expressão que ela não conseguia decifrar. "Bom dia, Sr. Rafael." Ela se levantou rapidamente. "Como está se sentindo?" "Um pouco assustada, para ser honesta," ela admitiu, surpreendendo-se com a própria honestidade. Rafael sorriu, aquele sorriso que fazia o estômago dela dar voltas. "É normal, mas posso garantir que você se adaptará rapidamente." Ele se aproximou da mesa dela, colocando uma pasta sobre ela. "Estas são suas primeiras tarefas. Nada muito complicado. Organização de agenda, alguns relatórios simples. Quero que você se acostume gradualmente." "Obrigada." Sofia pegou a pasta, tentando ignorar o fato de que os dedos dele se tocaram brevemente durante a transferência. "Sofia", Rafael disse, e havia algo diferente em sua voz. Mais suave, quase íntimo. "Estou muito feliz que você tenha aceitado minha proposta." Ela ergueu os olhos para encontrar os dele, e por um momento o ar entre eles pareceu carregado de algo que ela não conseguia nomear. Era como se ele estivesse tentando lhe dizer algo mais, algo que ia além de trabalho e profissionalismo. "Eu também", ela murmurou, e percebeu que eram as palavras mais verdadeiras que havia pronunciado em muito tempo. Quando Rafael saiu de seu escritório, Sofia permaneceu parada, segurando a pasta contra o peito. Seu coração batia acelerado, e ela tinha a estranha sensação de que sua vida havia oficialmente começado naquele momento. 3 semanas haviam se passado desde que Sofia começara a trabalhar no Grupo Carvalho, e ela finalmente estava encontrando seu ritmo. As manhãs começavam sempre da mesma forma. Ela chegava às 7h30, organizava a agenda de Rafael, preparava os documentos para suas reuniões e fazia aquele café especial que ele gostava. Forte, sem açúcar, com apenas uma pitada de canela.
Bom dia, Sofia. Rafael apareceu na porta de seu escritório, como fazia todas as manhãs. Era um ritual silencioso que ambos haviam desenvolvido. Ele passava alguns minutos conversando com ela antes de começar o dia oficial de trabalho. Bom dia, Rafael. Seu café está pronto e a reunião das 9 foi cancelada. O Sr. Yamamoto teve que adiar para a próxima semana. Perfeito. Ele se apoiou no batente da porta e Sofia notou que ele parecia mais relaxado do que o usual. Isso significa que tenho amanhã livre. Que tal me ajudar com um projeto especial? Sofia ergueu os olhos curiosa. Claro, o que precisa? Venha comigo. Ela o seguiu através dos corredores elegantes até uma sala que nunca havia visto antes. Rafael abriu a porta e revelou um espaço completamente diferente do resto do escritório, mais aconchegante, com estantes repletas de livros, poltronas de couro confortáveis e uma mesa de madeira rústica. Meu refúgio pessoal, ele explicou, observando a expressão de surpresa dela. Venho aqui quando preciso pensar, ou quando o mundo corporativo fica sufocante demais. Sofia caminhou lentamente pela sala, os olhos percorrendo os títulos nas estantes. Havia de tudo: literatura clássica, filosofia, biografias, até mesmo alguns livros de poesia. Você leu todos estes? A maioria, alguns várias vezes. Rafael se aproximou de uma das estantes. Machado de Assis, como prometido. Ele retirou um exemplar antigo de Dom Casmurro, primeira edição. Comprei em um sebo há alguns anos. Sofia segurou o livro com o cuidado de quem toca uma relíquia. É lindo, deve ter custado uma fortuna. Na verdade, o vendedor nem sabia o valor real. Foi uma pechincha. Rafael sorriu. Às vezes, as coisas mais preciosas são subestimadas por quem não sabe reconhecer seu verdadeiro valor. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Sofia suspeitar que ele não estava falando apenas sobre livros. Ela devolveu o exemplar cuidadosamente. O projeto especial tem a ver com isso? Sim. Estou pensando em criar uma biblioteca corporativa para os funcionários, um espaço onde eles possam vir para ler, estudar, se desenvolver. Rafael se sentou em uma das poltronas, gesticulando para que ela fizesse o mesmo. Quero sua opinião sobre que tipos de livros incluir, como organizar o espaço. Sofia se sentou na poltrona em frente a dele, tentando ignorar como a situação parecia íntima demais para uma relação profissional. Porque eu? Você deve conhecer pessoas muito mais qualificadas para isso. Porque você ama livros de verdade. Não por status ou para impressionar alguém, mas porque eles significam algo para você. Rafael se inclinou para a frente. Conte-me sobre o primeiro livro que mudou sua vida. A pergunta a pegou desprevenida. Era tão pessoal, tão diferente de qualquer conversa que já havia tido no ambiente de trabalho. Eu tinha 12 anos, começou hesitante. Minha mãe encontrou um exemplar usado de Pequeno Príncipe em uma feira. Ela comprou para mim como presente de aniversário. Sofia sorriu com a lembrança. Li 5 vezes naquele primeiro mês. Era a primeira vez que eu entendia que livros podiam ser sobre sentimentos, não apenas sobre coisas que aconteciam. E o que mais te marcou na história? A rosa. Sofia não hesitou. O príncipe amava sua rosa porque ela era única para ele, mesmo havendo milhares de rosas iguais no mundo. Foi quando entendi que não importa se você é especial para todo mundo, importa ser especial para alguém. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, apenas observando-a. Havia algo em seus olhos que fez o coração de Sofia acelerar. Você tem razão, ele disse finalmente. É sobre ser especial para alguém. O resto da manhã passou rapidamente enquanto eles discutiam ideias para a biblioteca. Sofia se surpreendeu com a facilidade com que conversava com ele quando o assunto era algo que a apaixonava. Ela esqueceu sua timidez, expressou opiniões, até mesmo discordou de algumas sugestões dele. E Rafael parecia adorar cada momento disso. Era quase meio-dia quando Beatriz apareceu na porta da biblioteca particular de Rafael. Desculpe interromper, ela disse, mas havia algo em seu tom que não soava como pedido de desculpas. Senhor Rafael, a senhorita Patrícia Monteiro está aqui para o almoço. Sofia viu o rosto de Rafael se fechar imediatamente. A mudança foi tão drástica que ela se assustou. De relaxado e sorridente, ele voltou a ser o executivo formal e distante. Já é meio-dia? Ele olhou para o relógio, parecendo genuinamente surpreso.
Diga a ela que estarei lá em 5 minutos. Beatriz assentiu e saiu, mas não antes de lançar um olhar curioso para Sofia. Desculpe, Sofia. Perdi a noção do tempo. Rafael se levantou, ajeitando a gravata. Podemos continuar isso outro dia? Claro, Sofia respondeu, tentando ignorar a pontada estranha que sentiu no peito ao saber que ele tinha um almoço com uma mulher. Ela estava organizando suas anotações quando ouviu vozes no corredor. Curiosidade, ou talvez algo menos nobre, a fez se aproximar discretamente da porta. Rafa, querido, você está impossível de encontrar ultimamente, dizia uma voz feminina, suave e educada. Mal temos tempo para nos ver. Desculpe, Patrícia. O trabalho tem estado intenso. Sofia espiou através da fresta da porta e viu uma mulher deslumbrante, loira, elegante, vestindo um vestido que provavelmente custava mais que o salário mensal de Sofia. Ela tocava o braço de Rafael com familiaridade, e Sofia sentiu algo desagradável se contorcer em seu estômago. Você prometeu que depois que terminasse aquela aquisição pequena, teríamos mais tempo juntos, Patrícia continuou. Papai está ansioso para anunciar nosso noivado. Noivado. A palavra atingiu Sofia como um soco no estômago. Ela se afastou da porta rapidamente, o coração batendo descompassado. É claro que ele estava comprometido. Homens como Rafael Carvalho não ficavam solteiros aos 32 anos. Era óbvio que ele teria alguém como Patrícia, que pertencia ao mesmo mundo que ele. Patrícia, já conversamos sobre isso. Não estou pronto para... Não estou pronto. Não estou pronto, ela interrompeu. E agora havia irritação em sua voz. Rafa, estamos juntos há 2 anos. Até quando você vai me fazer esperar? Sofia não conseguiu ouvir a resposta dele porque se afastou completamente da porta, voltando para sua mesa com as pernas bambas. Que idiota havia sido, interpretando mal cada sorriso, cada conversa, cada momento que haviam compartilhado. Para ele, ela era apenas uma funcionária que ele tratava bem, mas nada além disso. A realidade a atingiu como uma avalanche fria. Ela era Sofia Mendes, da periferia de São Paulo, filha de faxineira, e nunca havia nem mesmo beijado um homem. E ele era Rafael Carvalho, CEO milionário, que namorava mulheres como Patrícia Monteiro, mulheres que pertenciam ao seu mundo de privilégios e poder. Quando Rafael voltou à tarde, Sofia estava de volta ao seu comportamento formal e distante. Sofia, está tudo bem? Ele parou na porta de seu escritório, franzindo a testa. Você parece diferente. Estou bem, senhor. Rafael, ela respondeu sem levantar os olhos dos documentos. Organizei sua agenda para o resto da semana. Tem 3 reuniões amanhã de manhã. Senhor Rafael. Ele entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. Desde quando voltamos ao tratamento formal? Sofia finalmente ergueu os olhos, forçando uma expressão profissional. Peço desculpas se ultrapassei algum limite esta manhã. Não vai acontecer novamente. Rafael ficou parado por um longo momento, estudando o rosto dela. Havia algo em seus olhos. Confusão, talvez frustração. Sofia, se alguém disse algo... Ninguém disse nada, ela interrompeu. Apenas lembrei qual é meu lugar aqui. A expressão dele se endureceu. E qual seria seu lugar? Sou sua assistente. Nada mais, nada menos. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Rafael parecia querer dizer algo mais, mas apenas assentiu rigidamente. Como quiser, senhorita Mendes. Quando ele saiu do escritório, Sofia apoiou a cabeça nas mãos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Por algumas horas preciosas naquela manhã, ela havia se permitido sonhar. Agora era hora de acordar. 2 semanas se passaram em um clima tenso e formal. Sofia chegava pontualmente, executava suas tarefas com eficiência impecável e saía no horário, evitando qualquer conversa que não fosse estritamente profissional. Rafael, por sua vez, parecia cada vez mais frustrado com a mudança no comportamento dela, mas respeitava a distância que Sofia havia imposto. Era uma sexta-feira chuvosa, quando tudo mudou. Sofia estava organizando os últimos arquivos do dia quando ouviu vozes alteradas vindas do escritório de Rafael. A porta estava entreaberta, e mesmo tentando não escutar, era impossível ignorar a discussão acalorada. Isso não pode continuar assim, Rafael. A voz aguda de Patrícia ecoava pelo corredor. Você está me evitando há semanas. Mal atende meus telefonemas.
Patrícia, já conversamos sobre isso. Preciso de tempo para pensar. Tempo para pensar? Sobre o quê? Sobre nós? Sobre nosso futuro? Havia desespero na voz dela agora. Ou será sobre sua nova assistentinha? Sofia sentiu o sangue gelar nas veias. Deixe a Sofia fora disso. A voz de Rafael estava perigosamente baixa. Ah, então é isso. Patrícia deu uma risada amarga. Você está interessado naquela menina da periferia. Uma faxineira qualquer que você resolveu brincar de Cinderela. Cuidado com o que vai dizer, Patrícia. Cuidado. Você que deveria ter cuidado. A voz dela ficou mais alta. Você acha que não percebo como olha para ela? Como sorri quando fala dela? Rafa, pelo amor de Deus, volte à realidade. Ela não é do nosso mundo. Sofia não conseguia se mover. Cada palavra de Patrícia era como uma lâmina cortando suas inseguranças mais profundas. Nosso mundo? Rafael replicou, e havia uma frieza em sua voz que Sofia nunca havia ouvido antes. Você quer dizer seu mundo de aparências e superficialidade? Onde as pessoas valem pelo sobrenome ou pela conta bancária? Não seja ridículo. Sou realista. Aquela menina, ela pode até ser bonitinha, mas o que vocês têm em comum? Ela mal sabe se comportar em um ambiente como este. Você viu como ela ficou intimidada no jantar da empresa? Como ela não conseguia nem segurar a taça de vinho direito? Sofia fechou os olhos, lembrando-se dolorosamente da festa corporativa da semana anterior. Era verdade. Ela havia se sentido completamente deslocada, não sabia qual garfo usar para cada prato, ficou perdida nas conversas sobre vinhos caros e viagens para o exterior. E o que isso importa? A voz de Rafael estava carregada de raiva contida. Importa porque você é um carvalho. Tem responsabilidades, expectativas, não pode jogar tudo fora por uma paixonite adolescente. Houve um silêncio longo e tenso. Sabe o que descobri, Patrícia? Rafael finalmente falou, e sua voz estava mais calma, mais firme. Descobri que prefiro a autenticidade de alguém que segura a taça de vinho errado, mas fala sobre literatura com paixão real, do que a perfeição vazia de alguém que sabe todas as regras sociais, mas nunca teve um pensamento genuíno na vida. Sofia ouviu o som de passos rápidos e se afastou da porta. Você vai se arrepender disso, Rafael, Patrícia disse, sua voz tremendo de raiva e humilhação. Vai se arrepender quando perceber que não passa de uma fantasia romântica ridícula. A porta se abriu bruscamente e Patrícia saiu como um furacão sem nem notar Sofia. Seus saltos ecoaram pelo corredor até o elevador. Sofia ficou parada, o coração batendo descompassado. Rafael estava interessado nela. Era isso que ela havia acabado de ouvir? Mas Patrícia também tinha razão. Eles eram de mundos completamente diferentes. O que ela poderia oferecer a um homem como ele? Sofia, ela se virou e encontrou Rafael parado na porta de seu escritório. Ele parecia exausto. Os cabelos ligeiramente desalinhados, a gravata afrouxada. Quanto você ouviu? Ele perguntou diretamente. Sofia hesitou. Mentir seria mais fácil, mas ela nunca havia sido boa em mentir. O suficiente, admitiu baixinho. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de que ele estava nervoso. Então você sabe. Sei o quê? Ela precisava ouvi-lo dizer. Que eu... Ele fez uma pausa, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Que você não é apenas minha assistente para mim. Há muito tempo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia olhava para Rafael, tentando processar as palavras que ele havia acabado de pronunciar. Durante semanas, ela havia sonhado em ouvir algo assim, mas agora que o momento havia chegado, sentia-se completamente perdida. Rafael, eu... Ela começou, mas ele a interrompeu. Deixe-me falar primeiro, por favor. Ele se aproximou lentamente, como se temesse que ela fosse fugir. Desde o primeiro dia que a vi na Martins em Associados, algo em você me chamou a atenção. Não conseguia parar de pensar na moça que trabalhava em silêncio, que parecia carregar um mundo inteiro dentro de si. Mas a Patrícia, vocês estão juntos há 2 anos. Estávamos, ele corrigiu. Um relacionamento de conveniência que eu mantinha porque era mais fácil do que enfrentar o que realmente queria. Rafael fez uma pausa. Até conhecer você e entender a diferença entre estar com alguém e realmente querer estar com alguém. Sofia sentiu lágrimas se formando em seus olhos.
Ela tem razão, você sabe, sobre sermos de mundos diferentes. Eu não sei como me comportar no seu meio. Não sei sobre vinhos caros ou arte moderna ou... Sofia! Ele estava bem próximo agora e estendeu a mão para tocar gentilmente o rosto dela. Você acha que eu me importo com isso? Deveria se importar. As lágrimas finalmente começaram a escorrer. Sou filha de uma faxineira, Rafael. Moro em Cidade Tiradentes. Nunca estive fora de São Paulo. Nunca comi em um restaurante que custa mais que o salário mínimo. Até 3 semanas atrás, minha roupa mais cara havia custado R$ 50. E você acha que isso te torna menos do que qualquer pessoa que eu conheça? Havia intensidade em sua voz agora. Sofia, você tem algo que nenhuma mulher do meu mundo tem. Você tem substância, tem profundidade. Quando você fala sobre um livro, seus olhos brilham de uma forma que me faz esquecer de respirar. Sofia o encarou através das lágrimas. Mas e quando a novidade passar? Quando você perceber que eu realmente não pertenço ao seu mundo? Rafael segurou o rosto dela com as 2 mãos, forçando-a a olhar nos seus olhos. Então, criaremos nosso próprio mundo. E antes que Sofia pudesse protestar novamente, ele a beijou. Foi suave no início, quase hesitante, como se ele estivesse pedindo permissão. Mas quando Sofia não se afastou, quando ela, pelo contrário, se inclinou para mais perto, o beijo se aprofundou. Era o primeiro beijo dela, e ela sabia que Rafael percebia isso pela forma delicada como ele a guiava. Quando finalmente se separaram, Sofia estava sem fôlego. Eu nunca... Ela começou, corando. Eu sei, ele murmurou contra sua testa. E isso torna tudo ainda mais especial. Rafael, eu tenho medo, ela confessou. Medo de não ser suficiente. Medo de você se cansar de mim. Olhe para mim, ele pediu, e quando ela o fez, havia uma seriedade em seus olhos que a tranquilizou. Passei 2 anos em um relacionamento onde tinha tudo o que supostamente deveria querer. Beleza, status, aprovação social. E me sentia vazio, completamente vazio. Ele acariciou o rosto dela. Com você, me sinto inteiro. Você me faz querer ser um homem melhor. Mas as pessoas vão falar... Que falem. Ele sorriu, e naquele sorriso Sofia viu o futuro que ele estava oferecendo. Minha mãe sempre me disse que a única opinião que importa sobre nosso coração é a nossa própria. Sofia respirou fundo, sentindo uma coragem que não sabia que possuía crescer dentro de si. Então, o que acontece agora? Agora. Rafael entrelaçou os dedos dela com os seus. Agora você me deixa te levar para jantar. Em um lugar simples, onde possamos conversar sem garçons pretensiosos ou cardápios em francês. E você me conta mais sobre a Sofia que eu estou conhecendo. Sofia sorriu através das lágrimas, mas agora eram lágrimas de felicidade. E depois? Depois construímos nossa história juntos, do nosso jeito, no nosso tempo. Ele beijou a testa dela gentilmente. Porque, Sofia Mendes, você pode não acreditar nisso ainda, mas você é a mulher mais extraordinária que já conheci. E eu pretendo passar o tempo que você me permitir provando isso para você. Enquanto saíam juntos do escritório, ele carregando a pasta dela, ela tentando não tropeçar nos próprios pés de tanta emoção, Sofia pensou em sua mãe, que sempre dizia que o amor verdadeiro encontra um jeito. Talvez Dona Célia estivesse certa, afinal. Do lado de fora, São Paulo brilhava sob as luzes da noite, e pela primeira vez na vida, Sofia se sentiu parte daquela imensidão. Não porque havia mudado de mundo, mas porque havia encontrado alguém que queria compartilhar o mundo com ela. E isso, ela descobriu, fazia toda a diferença.